Queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui quem fala é o evangelista Jabes e nós iniciaremos a nossa aula de teologia sobre a carta circular, carta universal que Judas escreve e nós iniciaremos a nossa aula com oração. Senhor Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós vamos a ti em oração, te pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender as verdades da tua palavra, Senhor. É no nome do teu Filho amado Jesus que nós te pedimos que nós não venhamos, meu Deus, ser enganados por falsas doutrinas e venhamos guardar a nossa fé. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por tudo, te louvamos e te bendizemos. Sê conosco, Pai, nesta aula para a glória do teu nome. Amém. Queridos irmãos, hoje nós vamos estudar sobre a carta que Judas escreve. Amém? Ela é composta somente por um capítulo e ela tem alguns versículos, né? E esta carta foi escrita por Judas, mas esse Judas que escreveu esta carta é Judas, irmão do Senhor. No início da carta ele fala, já começa falando acerca que ele é irmão de Tiago. Se é irmão de Tiago e nós estudamos a carta, a epístola universal que Tiago escreve, e esta epístola universal também ela foi escrita por um irmão de Jesus chamado Tiago. Então, meus amados irmãos, nós entendemos que Judas também é irmão do Senhor, tá? O autor desta carta, né? Cerca de 70 a 80 depois de Cristo que foi escrita esta carta. O destinatário é aos crentes, tá? Principalmente os crentes judeus. O tema desta carta é batalhar pela fé, batalhar pela fé. Os principais personagens dessa carta é Judas, né, irmão do Senhor, e também os crentes judeus. E os principais conteúdos dessa carta, nós vamos ver que Judas, ele escreve esta carta, o irmão do Senhor, destina aos chamados amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Possivelmente eram crentes judeus que estavam na Síria ou na Ásia Menor. A data é cerca de 70 e 80, como eu disse para vocês, e a razão está inserida no versículo 3, porque alguns tinham entrado na igreja e havia risco de que eles, com a sua vida leviana e sua doutrina falsa, pudessem levar os chamados a deixarem a fé. O motivo é tríplice dessa carta, mas está inserido também no versículo 3, né? Exortando-vos a pelejar pela fé, que uma vez para sempre foi entregue aos santos. Em primeiro lugar, guardar a herança espiritual. Segundo lugar, defender a herança espiritual. Em terceiro lugar, lutar pela herança espiritual. A divisão e conteúdo dessa carta, em primeiro lugar, a gente tem que entender qual era essa doutrina que estava no seio da igreja. Toda a carta trata de ensinadores falsos que se introduziram furtivamente, os antinomistas, né? É uma ética religiosa que dispensa as considerações de leis morais, podendo viver uma vida dissoluta. Então, em primeiro lugar, eles, no versículo 1 ao 11, fala da advertência a esses falsos ensinadores. Em segundo lugar, do versículo 12 até o 19, fala da descrição desses falsos mestres. Em terceiro lugar, do 20 ao 25, fala acerca pode haver salvação para esses falsos ensinadores, e vai falar o conteúdo acerca desta carta. Amém, meus amados irmãos? O conteúdo dessa carta é uma carta pastoral, de exortação, e reflete de forte advertências contra alguns falsos mestres que se inflamaram no meio dos crentes, tá? E o que mais eles enfatizavam? Era uma graça barata. Você poderia viver da forma que você bem quisesse. Você poderia viver da forma que você quisesse, que não traria nenhum malefício a você. Mas a graça custou muito a Cristo. E nós devemos, se nós amamos a Cristo e fomos salvos pela graça através da fé, então nós devemos valorizar esta graça e não banalizar esta graça. Amém? O contexto histórico desde o começo, a igreja estava ameaçada por falsos mestres. Judas escreve esta carta para advertir a todos os crentes para que não aceitassem todo e qualquer ensino a respeito de Deus. Antes deveriam defender
os ensinos que tinham recebido dos apóstolos. O propósito é alertar os crentes dos perigos dos falsos ensinos a respeito de Deus. E Judas escreve essa carta, enfatiza sobre a apostasia, né, o perigo da apostasia. Amém? E esta carta, ela vai enfatizar algumas coisas importantes aí. Ele vai citar muito o Antigo Testamento para dizer que Deus é amor, mas também Deus é justiça. Deus é amor, mas também é justiça. Ele vai falar acerca do deserto, quando Deus foi justiça no deserto com o povo que estava ali, Números capítulo 12. Não é? Deus vai falar, ele vai falar também acerca de Sodoma e Gomorra. Ele vai falar que Enoque foi um profeta que profetizou o juízo vindouro. Ele vai falar também do corpo de Moisés. Não é? E esta carta é pequena, mas tem muito conteúdo. Amém, meu amado irmão? Deus abençoe você. Estude, busque, cave, para que você aprenda mais acerca da palavra de Deus. E lembre de uma coisa, Deus é amor, mas também Ele é justiça. Então não banalize a graça de Deus. Não viva de maneira absoluta, mas viva de maneira piedosa, santa e guarde a sua fé. Guarde aquilo que Deus já te deu por herança. Amém? Que aquilo que Deus já te deu através da graça, através da fé, Ele já nos entregou. Amém? Deus abençoe você de maneira extraordinária, em nome de Jesus.